Este é o Juridicast, o seu podcast de marketing e negócios jurídicos, e eu sou o Leandro Ramos. Se tem uma coisa que diferencia os escritórios de advocacia que querem crescer de forma estruturada, é uma gestão profissional, com clareza sobre objetivos, papéis e processos. E nesse cenário, o Conselho de Gestão tem um papel fundamental. É ele que ajuda a alinhar a visão dos sócios, a definir estratégias claras e a garantir a continuidade do crescimento, mesmo diante de desafios internos e externos. Mas quando que um escritório precisa criar um conselho de gestão? Quais são as reais funções desse conselho? E mais importante, como essa estrutura pode contribuir para uma operação mais eficiente e um atendimento ainda melhor aos clientes? Para essa conversa, recebo hoje no Juridicast o Ricardo Melaré, sócio do ASBZ Advogados e presidente do Conselho de Gestão do escritório. Ricardo, seja bem-vindo ao Juridicast. Muito obrigado pelo convite, Leandro. Um prazer estar aqui com você hoje. E Ricardo, é muito bom tê-lo aqui, né? E pra gente começar, em que momento um escritório de advocacia deve considerar a criação de um conselho de gestão? Olha, Leandro, é muito particular de cada escritório, né? Mas assim, tentando trazer de uma forma geral, eu acredito que um conselho de gestão ele gera valor para o escritório de advocacia quando o escritório ele está em transição de um escritório de dono para uma instituição, né? Quando ele pretende iniciar, ou ele se vê num processo de expansão, ele vê num processo de formação de novos talentos que venham a ser capazes de suceder a primeira geração. Então, o conselho de gestão ele acaba vindo como uma forma de criar um mecanismo de transicionar os advogados que vêm para suceder uma primeira geração de fundadores. Ele vem para integrá-los nas decisões estratégicas, na colaboração com seus pontos de vista sobre os rumos da instituição, da despersonificação dos sócios fundadores ou o sócio fundador em relação à instituição em si, e serve como mecanismo de governança para fins de transparência, de sustentabilidade, de perenidade da instituição. Então, eu acredito que, assim, sendo bem assertivo na resposta, o momento ele deve ser aquele momento em que o escritório está migrando para ser uma instituição, deixar de ser um escritório muito vinculado e dependente de um ou poucos fundadores, de ser administrado de forma colegiada por um grupo de sócios adicionais. Compreendi. E quem já está fazendo essa transição, né, de ser um escritório de dono para um escritório, né, mais institucional, como você mencionou, vai ter essa figura do conselho de gestão. E quais são as principais funções desse conselho? Então, em termos práticos, o escritório de advocacia ele não é uma empresa, né? Ele pode ser tratado assim como uma sociedade de pessoas, uma partnership, né? Uma sociedade em que a figura das pessoas físicas elas são muito relevantes, mais do que qualquer capacidade de produção de conteúdo, de prestação de serviço. Então, similar a um conselho de administração, um conselho de gestão ele tem o objetivo de alinhar os interesses internos, minimizar conflitos societários ou de gestão mesmo, de criar mecanismos de sucessão, processos de sucessão, dar transparência na gestão com relação à gestão financeira, gestão executiva, gestão de negócios, monitorar a gestão feita pelo sócio administrador, o mais conhecido como managing partner, discutir potenciais riscos, mitigação de riscos, avaliação de potenciais riscos, né, e auxílio no processo de tomada de decisões estratégicas mesmo. E também, assim, toda essa governança ela acaba embasando e dando suporte para a gestão, inclusive até para facilitar acesso a capital, para ajudar a viabilizar linhas de crédito perante instituições financeiras. A governança em si é vista de forma muito positiva pelos outros agentes de mercado. Interessante. E você mencionou agora, Ricardo, né, a figura do manager partner. Existe diferença entre o papel de um conselho de gestão e a função de um manager partner? Sim, com certeza. O managing partner, o sócio administrador, ele é um agente executivo. Tá bem. O paralelo que a gente faz com as empresas mercantis é que ele faz o papel do CEO, o Chief Executive Officer, né? Então ele é encarregado em executar o plano de negócio, ele é encarregado de representar legalmente e institucionalmente o escritório e, do ponto de vista de governança, ele presta contas. Apesar de fazer parte de um conselho de gestão, é muito recomendável que ele faça parte, mas apesar de fazer parte, ele presta contas para o conselho de gestão na execução do plano de negócios. Então, é uma função bastante diversa do conselho de gestão. E o conselho de gestão, fazendo a comparação a empresas, né, comuns, seria basicamente como se fosse o conselho de administração dessas empresas? As que possuem, claro. O melhor paralelo que a gente tem seria esse, do ponto de vista de governança corporativa. Então,
seria o paralelo do conselho de administração. Com a particularidade de que a gente está falando de uma sociedade de pessoas, uma sociedade simples, né? Uma sociedade civil de advogados. Que tem uma diferença, aí nesse caso tem uma diferença significativa, né? Até do ponto de vista jurídico legal. Do ponto de vista legal, do ponto de vista de deveres e direitos fiduciários, do ponto de vista de responsabilidade pessoal, mas é um paralelo muito bom, muito próximo da realidade, você entender o conselho de administração e fazer um depara para um conselho de gestão de um escritório de advocacia. E para quem está pensando em montar um conselho de gestão, Ricardo, agora pensando aqui, faz sentido primeiro ter um manager partner para depois ter esse conselho? Porque é o que acontece no mundo corporativo, né? Dificilmente uma empresa vai ter um conselho de administração sem antes ter uma figura de CEO bem consolidada, né? Ainda nessa analogia com as empresas comerciais, mercantis, empresariais, toda empresa precisa de um diretor, no mínimo um diretor, né? Sim. Não necessariamente sócio, mas toda empresa precisa de um administrador, um representante legal, né? Então, todo escritório de advocacia ele precisa de um sócio administrador. É possível que esse escritório de advocacia chegue num nível de sofisticação, e a gente vê em alguns escritórios maiores que a gente tem aqui no Brasil, em que a figura do sócio administrador 100% profissional. É possível que o managing partner seja uma figura mais institucional e menos executiva, e que a gestão seja totalmente profissionalizada por um CEO profissional, não advogado, inclusive, não sócio do escritório. Mas todo escritório de advocacia e toda empresa ele precisa de um diretor, de um administrador. Então, é possível você ter empresas, escritórios de advocacia sem conselhos de gestão ou conselhos de administração, mas não é possível você ter um escritório de advocacia sem um sócio-diretor ou um diretor administrador e uma empresa sem um administrador executivo. Esse é um paralelo. Ele precede mesmo, e o conselho de gestão ele vem como uma ferramenta de desenvolvimento institucional e de governança. Interessante. E Ricardo, pela sua experiência, quem que deve compor um conselho de gestão, né? Existem perfis específicos de profissionais que fazem mais sentido para essa função? Olha, assim, o básico é que sejam sócios mais sêniores do escritório. Por quê? Porque você precisa consolidar características no conselho de gestão que tragam experiência pessoal e profissional, visões de mundo diferentes, especialidades profissionais diferentes, pontos de vista diferentes. Então, os sócios mais sêniores, não necessariamente só os fundadores, mas os sócios mais sêniores da instituição, aqueles que efetivamente têm um poder de influência e contribuição mais relevante para o negócio, é muito recomendável que eles estejam lá, porque é um fórum adequado para tomada de decisões estratégicas, né? Tá. Mas, ao mesmo tempo, é muito recomendável, para fins de governança e qualidade das deliberações, que esse conselho também seja diverso. Diverso em que sentido? Diverso com representatividade de sócios mais jovens ou sócios com menos experiência ou talvez até contribuição naquele momento, representatividade de gênero, homens e mulheres e minorias, representatividade de histórias de vida. Então, quanto mais diverso, melhor. E, inclusive, profissionais ou pessoas que não sejam advogadas. Por exemplo, aqui no SBZ, compõe o nosso Conselho de Gestão Estratégica, conselheiros nossos não sócios do escritório. Um deles é psicólogo, PhD em psicologia humana, nos ajuda muito porque o nosso negócio é de pessoas, né? Sim. Traz uma visão muito complementar aqui às nossas tomadas de decisões estratégicas. Um outro é físico de formação, mas ele foi executivo de inovação em empresas como Motorola, então a gente discute muito inovação com ele. A gente tem no nosso conselho de gestão a presença de sócias que são sêniores e sócias representadas por sócias mulheres não tão sêniores do ponto de vista de carreira. A gente tem diretores executivos e diretoras executivas, alguns advogados e outros não, compondo o nosso conselho de gestão. Então, a gente tem hoje uma mistura muito positiva de diferentes histórias de vida e pontos de vista para auxiliar na melhor tomada de decisão estratégica para o escritório. E Ricardo, pela sua experiência, né, nessa função, quais são os principais desafios enfrentados por um conselho de gestão ao longo do tempo? Olha, o conselho de gestão ele acaba trazendo para dentro dele e filtrando, vamos dizer assim, conflitos normais de qualquer sociedade, principalmente de sociedade de advogados. Então, vamos supor que um escritório de advocacia tem muitos sócios, mas não tem um conselho de gestão, né? Todas as deliberações que são levadas para a sociedade, elas podem ter algum tipo de conflito para se chegar a uma conclusão. Conflito de ideias, conflitos no bom sentido, né? Conflitos construtivos.
Então, o Conselho de Gestão Estratégica ele acaba trazendo e filtrando do Conselho de Sócios, vamos dizer assim, da Assembleia de Sócios, essas tomadas de decisões. Você acaba trazendo para um grupo menor pontos de deliberação que, eventualmente, num grupo muito maior de sócios, poderia ser muito mais difícil de chegar a um consenso ou chegar a uma deliberação ainda que majoritária. Então, ela acaba administrando conflitos societários, tomando decisões difíceis sobre entrada e saída de sócios, tomando decisões difíceis com relação a abrir ou fechar determinadas práticas ou departamentos dentro do escritório, tomada de decisões estratégicas com relação à adoção de ferramentas de gestão, de departamento pessoal, de RH, de inovação. Então, a gente entende que num grupo bem selecionado e qualificado, sênior, o escritório fica bem representado para discutir temas difíceis e tomar decisões difíceis, seja por consenso ou por maioria, e você dá mais agilidade para essa tomada de decisão. Aqui no SBZ, por exemplo, somos cerca de 30 sócios. O nosso conselho de gestão estratégica tem 10 pessoas. Na prática, fica mais direcionada a conversa com 10 pessoas, mais concisa a conversa e debate de ideias de 10 pessoas do que de 30. Ao mesmo tempo, são pessoas que os próprios sócios elegeram para compor esse conselho e delegaram essa representatividade. Então, a gente alinha os interesses dessa forma. E, Ricardo, puxando esse ponto mais a fundo, como que o conselho de gestão pode conciliar visões divergentes entre sócios que eventualmente possuem objetivos distintos? Isso é natural, né, de qualquer sociedade advocatícia. Da natureza de um órgão colegiado, né? Como, por essência, a tomada de decisão de um conselho de gestão não é necessariamente por unanimidade, né? A não ser que tenha uma previsão muito específica nas regras de governança de que determinada matéria dependa de unanimidade do conselho, que não é comum, e geralmente as decisões no conselho de gestão estratégica são tomadas por maioria. Tá. Então as pessoas têm oportunidade de debater ideias, colocar seus pontos de vista, mas elas delegam a sua autoridade para a vontade da maioria, né? Então, ainda que eu, por exemplo, seja um voto divergente de uma determinada matéria, eu entendo que em determinadas matérias o conselho vai deliberar de forma majoritária com algo que não era a minha opinião inicial, e isso faz parte de um sistema colegiado e democrático, vamos dizer assim, e ao mesmo tempo que eu vou ter a oportunidade de expor as minhas ideias e, eventualmente, matérias que eu concorde vão ser aprovadas do jeito que eu imaginava. Aí faz parte do jogo democrático ali da sociedade. Ricardo, trazendo essa discussão para uma perspectiva do mercado brasileiro, você acha que os escritórios aqui do Brasil estão preparados para implementar e manter um conselho de gestão? Olha, essa é uma pergunta muito genérica, né? Porque, como eu comecei a nossa conversa, cada caso é um caso. Uhum. Então, assim, se a gente for levar em consideração o que a gente vê hoje em dia no mercado, a gente vê que os escritórios maiores, de maior porte, né, seja em faturamento, seja em pessoas, eles tendem a ser mais institucionalizados e por isso eles têm uma governança mais sofisticada. A gente vê bastante isso. E se tomar como exemplo os escritórios internacionais, os grandes escritórios internacionais, a governança é muito sofisticada e segue melhores práticas mesmo. Aqui no Brasil, os escritórios que estão em fase de transição de pequeno para médio porte, de médio para grande porte, ou seja, eles estão se institucionalizando, se desvinculando da figura de uma ou poucas pessoas para se tornar uma marca, uma instituição, a gente vê esse processo acontecendo no mercado, né? Em boutiques, em escritórios menores, em que está muito vinculado à pessoa do sócio fundador ou de alguns nomes que lideram o escritório, não necessariamente você vê esse processo de governança tão ativo. Assim, de uma forma geral, eu acredito que o Brasil ele tem interesse, os advogados brasileiros têm interesse em ter uma boa governança, porque isso é um chamariz importante para a tomada de decisão de um escritório, por um processo competitivo de grandes empresas, né? Os clientes, eles estão atentos à transparência, à governança, à idoneidade do escritório, e mostrar que você tem um processo de governança fluido e real, né? Não apenas burocrático, ele joga a favor da instituição. Muito bem. Aproveitando toda essa discussão que a gente já teve aqui sobre a governança dos escritórios, né, e o conselho de gestão, ainda para quem ainda está em dúvida, quais são os principais benefícios que um conselho de gestão bem estruturado traz para o escritório? Acho que a gente passou um pouco por esses pontos aqui nessa nossa conversa. Eu acho que ele traz credibilidade. Na minha visão, ele traz credibilidade para a instituição. Ele traz confiabilidade para o cliente, né, que
que o escritório ele tem uma governança, ele tem um processo fiscalizatório de gestão, ele passa credibilidade para todos os stakeholders, inclusive instituições financeiras, né? Ele é muito bem visto do ponto de vista interno para atração e retenção de talentos. Então, a nossa população interna vê com bons olhos quando o escritório ele tem uma governança, e essa governança é ativa, ela é transparente, ela é fiscalizatória, ela dá confiança para essa base de advogados que estão dedicando seu tempo e sua carreira para aquela instituição, de se sentirem confortáveis e confiantes de que ali é um bom lugar para dedicar a sua profissão. Acho que traz uma série de benefícios diretos e indiretos para a instituição. E, Ricardo, uma dúvida minha aqui que imagino que possa ser de muitos dos nossos ouvintes agora. É possível alguém de fora do escritório fazer parte do conselho de gestão da banca? É possível. Ele é um conselho consultivo, vamos dizer assim, do ponto de vista jurídico. Ele não é um conselho de administração estatutário, uma coisa rígida em que traga uma série de deveres e responsabilidades, né? E a gente vê no mundo empresarial, um conselheiro de administração, ele precisa, em geral, de uma grande empresa, ele pede para que ele tenha uma apólice de seguro, inclusive patrimonial, para esse conselheiro, né? Num conselho de gestão de escritório de advocacia, ele é um órgão consultivo, né? Apesar de ele estar previsto nos documentos organizacionais, ele não traz, para fins legais, a mesma responsabilidade pessoal que a gente tem regulamentada na Lei das SA, no Código Civil. Então, é possível sim você trazer esse tipo de pessoas e é recomendável. Eu acredito que quanto mais visões diferentes, mais diversidade você tiver num conselho de gestão, melhor a qualidade da tomada de decisão do processo deliberativo como um todo. E, Ricardo, para a gente ir fechando aqui o Juridicast, né, para os escritórios que desejam dar esse passo, quais são os primeiros caminhos, né, práticos para se estruturar um conselho de gestão eficaz? Olha, eu vou te dizer que a primeira coisa é uma autoanálise, né? O escritório está disposto a compartilhar esse processo deliberativo de tomada de decisões estratégicas. Então, isso está muito enraizado na figura dos fundadores, né, das pessoas que fundaram o escritório, das pessoas que administram o escritório. Essas pessoas estão dispostas a trazer novas ideias e ideias diferentes para o debate. Se houver esse interesse, é um bom caminho andado. Acho que a outra recomendação ou dica que eu poderia dar faz sentido para esses sócios desse escritório se colocarem num papel de pensar primeiro na instituição e em segundo nos interesses particulares? Porque o papel do conselheiro no final do dia é esse. Obviamente cada um tem seu ponto de vista, mas o papel do membro do conselho é colocar o bem-estar e o interesse da instituição em primeiro lugar. É uma mudança, né, de visão. É um processo de desapego ao interesse particular e um processo de apego ao interesse coletivo. Isso é muito importante, porque não necessariamente todas as seus votos ou suas ideias vão ser pensando no seu interesse exclusivo. Prioritariamente, eles deveriam ser pensados no interesse da instituição, na sustentabilidade da instituição, na perenidade, na capacidade da instituição de reforçar seu posicionamento, de manter e atrair bons talentos, né, na sucessão da figura desses sócios que hoje compõem o escritório e a abertura de espaço para novas lideranças. Então, se a sociedade entender que ela está madura a esse ponto para começar esse processo, acho que faz sentido. E aí, um conselho bem prático é tentar colocar as regras de forma claras desde o começo da instalação desse conselho, né? Quais são as atribuições, qual é o escopo, quais são as regras de funcionamento, qual a periodicidade de encontros, como eleger as pessoas que vão compor esse conselho. Com essas regras claras e desvinculada de nomes específicos, mas conceitualmente trazendo o que é melhor para a sociedade, fica muito mais fácil, né? E a partir daí criar um mecanismo de autogestão próprio, né? Toda vez que integrar um novo conselheiro, fazer um onboarding dessa pessoa para que essa pessoa entenda a dinâmica, entenda as regras, se sinta capaz de contribuir, tenha voz, né? Mas acho que a grande dica aqui talvez seja passar pela fase da autoanálise e entender, olha, é um processo de governança, é um processo de descentralização da tomada de decisão. Estamos prontos para isso? Queremos isso? Entendemos que isso é positivo para a instituição a curto, médio e longo prazo? Se a resposta for sim, é um ótimo começo de instalação, de idealização
realização de um conselho de gestão estratégica. Muito bom, Ricardo. Com isso, nosso episódio chega ao final e eu deixo aqui meu muito obrigado pela conversa e por compartilhar sua experiência sobre a importância, né, e os desafios de um conselho de gestão nos escritórios de advocacia. Leandro, eu que agradeço a oportunidade, fico à disposição. Sempre bom conversar com os amigos e colaborar com melhores práticas de governança entre os escritórios de advocacia. Nossa classe, nossa sociedade precisa cada vez mais aprimorar suas práticas de governança. Com certeza, e obrigado pelo compartilhamento aqui, Ricardo. E você ouvinte, se gostou desse episódio, avalie a gente no Spotify ou no seu tocador de preferência. Assim, você nos ajuda a levar o Juridicast para ainda mais pessoas. A gente volta na próxima quarta-feira, às 7 da manhã, com mais um episódio sobre negócios jurídicos. Até lá!